Boa noite, nós somos alunos do quarto período de Pedagogia. Estamos aqui com o professor Edson, ele é professor de História. Primeiramente, queremos agradecer a participação e por ter aceitado o nosso convite. Hoje iremos abordar o tema Educação, Filosofia e Ética. Bom, e dentro desse tema, a gente separou alguns tópicos que serão discutidos ao longo do nosso bate-papo aqui. O primeiro tópico seria como o professor pode definir a relação entre a educação e o desenvolvimento moral dos indivíduos. Ou seja, como a educação ela pode atuar na formação do caráter do indivíduo. Vamos lá. Muito obrigado pelo convite. E aí como é que a educação pode contribuir para a formação do caráter do indivíduo. Veja, a partir do tema que vocês passaram, né, e refletindo sobre essa temática, a educação ela vai fornecer um conjunto de ferramentas, né, de como uma pessoa, de como um cidadão ele vai se tornar uma pessoa crítica, né? É a educação que vai fornecer essas bases, né? Ela vai construindo o caráter e ela colabora. A educação, ela, na verdade, colabora para a formação do caráter do indivíduo. Porque, veja, a educação ela acontece num processo que é integral, né? São os conteúdos, os componentes curriculares, né? O currículo que é trabalhado, mas são também questões de comportamento, questões que envolvem a utilização dos conhecimentos no contexto social, e tudo isso vai contribuir para a formação ou para a construção de comportamentos, né? Seja eles com valores, com comportamentos de conduta, de entender qual é o seu papel dentro da sociedade, e aí também levando em consideração direitos, deveres, né? Eu acredito que a escola ela tem, com a educação de modo geral, que ela não acontece só no prédio escolar. A educação ela é um processo integral. Ela acontece no seio familiar, né, quando eu tenho a participação dos pais, dos responsáveis, né, dos familiares, e a escolarização do que acontece na escola, né, a preparação com temas interdisciplinares ou transdisciplinares, né, como eles são trabalhados e como eles vão interferir na vida social, né, do aluno enquanto sociedade, enquanto pessoa, indivíduo. Ótimo. Dando continuidade, na sua visão como professor, a escola ela deve ensinar apenas os conteúdos acadêmicos ou também as habilidades socioemocionais e éticas? A preocupação principal da escola, e aí essa é a minha visão enquanto professor, deve ser escolarização, óbvio, mas isso não quer dizer que isso é o papel restrito da escola. A escola ela deve contribuir, né, em outras áreas, não apenas nos conteúdos, porque para a formação do indivíduo, de um ser crítico, eu preciso construir, eu preciso dar outros fundamentos que não são apenas presentes ali no currículo. E aí tem também a questão da subjetividade dos professores, de como os professores se portam diante dos alunos, o papel dele de ser de mediação do conhecimento. Eu acredito que dessa forma a gente vai contribuir para isso. O terceiro tópico, ele traz um pouco sobre a ética dentro da educação. E a gente separou a seguinte pergunta. Qual seria o papel da ética na prática no sistema educacional? Ou seja, como a gente pode aplicar a ética dentro da escola, dentro da sala de aula, realmente? Veja só, a ética ela vai estar relacionada à questão dos valores, né, dos princípios, da conduta do estudante enquanto um ser social, um indivíduo social. E aí veja, como é que a escola pode contribuir nessa construção? Eu acredito que a pergunta leva isso em consideração, né? A construção do indivíduo, como é que a escola pode, de alguma forma, contribuir para essa construção ética, né? Da postura do estudante. Eu acredito que, como uma instituição social, e a escola, de modo geral, ela segue uma série de ritos
E à medida que o aluno participa e entende o funcionamento desses ritos, a escola tem contribuído para a formação social. Por quê? Veja, a escola, uma das finalidades da educação, e aí fala-se que a educação é dever, isso segundo a Constituição, obviamente, a educação é dever do Estado e da família. E aí, veja, a educação ocorre de modo integral na vida de um indivíduo, né? Ele vai aprendendo, ele vai corrigindo posturas, seja a partir de erros, seja a partir de acertos, mas ele vai tomando novas iniciativas e vai se posicionando melhor com os acontecimentos. E aí, veja, a educação ela já traz consigo uma série de ritos que vão sendo vivenciados ao longo da vida, e o aluno ele vai desenvolvendo a questão do respeito quando a escola trabalha, né? Por exemplo, nas diversas temáticas que nós temos ao longo dos anos, do ano, com os projetos interdisciplinares, com datas comemorativas, com reflexões, e aí isso contribui para a formação dessa conduta do indivíduo, né? Quando eu tenho, por exemplo, o cumprimento de prazos, quando o professor, por exemplo, passa uma atividade, um trabalho, e ele dá um tempo para aquilo ser respondido, ou um prazo, isso está preparando o aluno também para uma vida em sociedade, para um mercado de trabalho, onde ele vai ter que entender que ele vai ter que cumprir prazos, cumprir horários, né? E aí eu acredito que é nesse sentido que tem essa contribuição da educação, né? E eu acredito assim que essa fala, muitas vezes ela é superficial, porque assim, é um tema que ele tem uma abrangência imensa. A gente podia passar horas debatendo uma única questão dessas aí, não é isso? Isso. Dando continuidade, você, como professor, como definiria o papel da educação como forma de resistência ética contra regimes autoritários, desigualdade e preconceito? Veja, enquanto conversávamos, nós tínhamos abordado a questão, por exemplo, o papel da escola de ser libertadora, né? A escola, a educação, ela tem um caráter emancipatório, ela é capaz de fazer com que uma pessoa mude de vida, né? Seja por ascensão social, a partir de uma condição melhor, de um emprego, dela pode de alguma forma influenciar que o aluno consiga essa emancipação do ponto de vista econômico, pode permitir que um aluno que sua família nunca viveu uma perspectiva de uma universidade, e aí a partir da educação o aluno tem essa possibilidade. Hoje nós temos essas ferramentas, nós temos a possibilidade com um ProUni, com uma prova do Enem, que vai dar a possibilidade do aluno seguir outros caminhos que em outras épocas tinha toda uma dificuldade por conta da estrutura da sociedade, né, que era de manter determinados status. E aí veja só, a educação ela torna-se libertadora. E aí veja, quando a educação ela tem como principal característica, como é que eu posso falar assim, trazendo a reflexão para a questão do aluno se reconhecer enquanto cidadão, dos seus direitos, aí eu posso ter uma mudança de mentalidade, e a gente deve, enquanto escola, estar trabalhando essas questões. Dou um exemplo, quando eu estou lá na minha aula de História e eu estou trabalhando o golpe de 64, um exemplo. E aí eu estou mostrando ao aluno, olha, quando nós tivemos a organização, onde tinha grupos, né, se articulando para tirar do poder um presidente institucionalmente eleito, né, dentro de uma prática democrática. E aí eu tenho grupos que fazem parte de uma elite econômica e social do país, mobilizando determinados grupos para tomar o poder, né? E aí eu tenho um regime ditatorial que tem o cerceamento de direitos, que tem a censura como característica. E aí eu tenho na educação o poder de observar, refletir e fazer com que o indivíduo, com que o aluno, ele tenha posicionamentos contrários a essas práticas. E principalmente a partir do momento que, enquanto professor de História, eu estou lá relembrando aquilo, né? E aí é um dos papéis do componente da disciplina de História, que é lembrar para a sociedade aquilo que ela quer esquecer. E aí quando estamos vivendo um contexto social, um contexto político, que aí traz algumas falas antidemocráticas, e aí eu mostro ao meu aluno, olha,
esse período que nós estamos estudando agora, né, o golpe de 64, essas falas, elas já ecoaram no passado. E aí, atualmente, voltaram a aparecer, voltaram a surgir. E aí o meu aluno disse, opa, olha, eu vi isso no jornal, eu vi isso numa discussão. Aí tem um exemplo de como a educação ela pode promover um pensamento, uma reflexão crítica a partir do acontecimento. O próximo tópico, ele traz um pouco sobre a ética do professor. Então, enquanto professor, na sua visão, qual seria o papel moral do professor na formação de seus alunos, seja em questão de mentalidade, em questão de valores, em questão de pensamento crítico? Qual seria o papel desse professor? Olha, veja só, em outras épocas, nós vivenciamos, por exemplo, uma educação tradicional, né? Que até Paulo Freire tinha um termo para esse tipo de educação, que era uma chamada educação bancária, que era aquela onde o professor era o detentor do saber, do conhecimento, né? Uma visão muito tradicional da coisa, que o professor tinha um conhecimento e o aluno era um simples repositório, onde o professor depositava aquele conteúdo, né? Isso é uma visão, acredito que dentro da educação é uma visão superada, né? Eu acredito que o professor ele é, na verdade, um grande mediador, né? Ele tem que desenvolver as ferramentas e técnicas para se tornar um grande mediador dos conteúdos, né? Ele vai lá, por exemplo, enquanto o professor busca o acontecer, eu falo pelo meu componente, né? Não tem como se distanciar, eu sou professor de História. E aí eu vou lá, trago um fato histórico, mas eu tento fazer com que o meu aluno contextualize. Ele, dentro do momento que nós estamos vivendo, dessa sociedade, da contemporaneidade, ele traga, eu estou apresentando aqui o fato e eu vou tentando sugerir ferramentas, interpretações, reflexões, para que ele contextualize com o acontecimento, né? E aí, veja, tu falou sobre o papel moral do professor na formação dos seus alunos. O papel moral do professor. Dentro dessa visão, né, que a gente está justamente tentando romper com a ideia de uma educação tradicional, o professor, quando ele torna-se um mediador, ele é visto pelo aluno de uma maneira diferente, né? Eu até usei em outro momento o termo que o professor torna-se meio que o espelho, o aluno se espelha no professor, né? Em algum momento, inclusive quando nós optamos por nos tornarmos professor, eu acredito que a maioria de nós usou como referência ou usa como referência a figura de um professor que disse uma coisa que fez você refletir, mudar a sua visão sobre determinadas coisas. E aí, quando o professor atua dessa maneira, ele faz com que o aluno tente se espelhar, né? Quem de nós nunca teve um professor e que você gostava ou se sentia, como é que eu posso dizer assim, você se inspirava, né, naquela figura porque você queria repetir de alguma forma, queria contribuir da forma que aquele professor contribuiu ou tentar mudar a vida de alguém que eu acredito que enquanto professor nós temos que ter um cuidado imenso, porque a nossa fala ela tem diversas possibilidades, né? Eu posso ao mesmo tempo fazer com que despertar sonhos nos alunos, mas se o professor não tiver determinados cuidados, ele pode também ser o cara que poda, que corta, né? Que destrói esses sonhos. Tem que ter muito cuidado, porque o professor ele termina sendo essa ideia de espelho, né? Eu acredito que, tanto é que nós estamos aqui, eu sou professor de História por conta das minhas aulas de História do ensino fundamental e médio, que foi a mesma professora e ela me inspirou, eu terminei meio que substituindo ela na escola estadual. E para finalizarmos, como a educação ela pode servir de instrumento de valorização da diversidade cultural e étnica? Veja só, ultimamente as políticas públicas elas têm sido voltadas, né, e elas são muito abordadas dentro da escola, né? Por exemplo, nesse momento nós estamos vivenciando atividades referentes teve o Dia da Consciência Negra, mas o mês todo está sendo trabalhada essa temática. E óbvio, isso não quer dizer que está acontecendo só esse momento, né? Em outras discussões, em outros momentos, nas aulas de atividade, informações, a gente tem abordado, por exemplo, uma postura relacionada a essas temáticas
de uma educação antirracista, que não deve ser trabalhada essa temática apenas numa data específica. Né? É algo que tem que ser alimentado, tem que ser discutido e refletido diariamente. Né? E eu dizia isso ao meu aluno, que, por exemplo, em outros momentos, nós ficávamos retidos a uma abordagem do fato histórico. Né? Vamos falar sobre a consciência negra. Aí trazia uma pessoa que fazia uma palestra simplesmente sobre a abolição da escravidão. E aí, hoje, nós já temos uma postura diferente, enquanto vamos trabalhar o fato histórico, obviamente, a gente precisa contextualizar para entender por que de uma sociedade tão impregnada de preconceito étnico, preconceito racial, e a gente precisa construir as bases. Aí, óbvio, a gente vai ter que revisitar e entender os acontecimentos. Mas tem uma visão de trabalhar com as contribuições, trabalhar as figuras, os artistas, né? Por exemplo, os artistas negros, escritores, escritoras, que aí tem também essas questões que envolvem questões de gênero, né? Que nós temos também. E a escola tem um papel fundamental, porque quem vai, de alguma forma, mobilizar, modificar determinadas posturas que até então eram tradicionais, quem tem esse poder de tentar modificar essas condições é a educação. Porque a educação ela vai estar trabalhando esses temas com uma metodologia bem executada, pensada para corrigir determinadas posturas, a ideia de pregar o respeito, né, a diversidade de modo geral. E aí, veja, eu acredito que nesse sentido a escola tem esse papel, ela tem um papel central e fundamental nessa questão. Então é isso, pessoal. A gente vai finalizar o nosso trabalho. Agradecer novamente ao professor Edson, que aceitou o convite de vir contribuir com o nosso trabalho, e enfatizar que as falas foram muito pertinentes, assim, tiveram uma relevância muito grande, não só para a realização desse podcast, quanto para a nossa formação acadêmica no geral. Eu também agradeço pelo convite, né, da minha ex-aluna Silvana. Fico lisonjeado com o convite, agradeço muito. E assim, eu peço desculpa por não... esses temas, são temas importantes e que nós podíamos passar horas debatendo essas temáticas, porque talvez em algum momento possa ter havido uma falha ou nós podemos ter nos perdido no percurso, mas eu acredito que a temática, de modo geral, ela vai sendo abordada e ela é complementada dentro das falas, né? Como é que eu posso dizer? Nós contemplamos debates pertinentes, né? Eu acredito assim que, de modo geral, o que foi dito aqui, o que foi abordado sobre a questão da filosofia na educação, né? Mesmo não sendo o componente que eu leciono, que eu tenho uma formação, mas lá na faculdade eu ainda lembro de alguns fundamentos. Eu não tive aulas com o professor Charton, meu professor também desse componente da filosofia da educação foi Monsenhor, né, Padre João. E assim, a contribuição foi imensa porque nós refletimos sobre qual era o papel da educação, como a educação ela era pensada ou ela foi sendo modificada para atender demandas. E eu acredito assim que essas discussões, por mais que em determinados momentos alguém pense ou discuta, mas eu sou professor de história, eu só preciso estudar história. Não, eu preciso entender toda uma metodologia e entender, por exemplo, como é que a educação ela pode ser utilizada como uma ferramenta de Estado, como é que a educação, ou refletir sobre isso, né? De que maneira a educação ela é utilizada ou qual é a sua finalidade, seu objetivo, e isso estuda-se em filosofia da educação. É também um dos objetivos desse componente, né? E eu agradeço o convite e fico à disposição para outros momentos. Muito obrigada.